Imagine a Europa à beira do abismo. No verão de 1683, o maior exército que o Império Otomano já reunira estava às portas de Viena, o coração do Sacro Império Romano Germânico. A queda da cidade não significaria apenas a derrota de uma nação, mas poderia redesenhar o mapa da Europa para sempre. Hoje, vamos mergulhar fundo em uma das batalhas mais decisivas da história, o Grande Cerco de Viena. Para entender como chegamos a esse ponto, precisamos voltar um pouco no tempo. O século XVII foi uma era de rivalidades intensas. De um lado, tínhamos o Império Otomano, sob o comando do sultão Mehmed IV, mas governado de fato pelo ambicioso Grovizier Kara Mustafa Pokskara Mustafa, via a conquista de Viena como o ápice de sua carreira. Uma vitória que o colocaria no mesmo patamar de Sulemon, o Magnífico, que havia tentado e falhado em tomar a cidade, em 1529. Ele sonhava em transformar a Catedral de Santo Estevão uma mesquita e Viena em uma capital provincial otomana. Do outro lado, o Sacro Império Romano Germânico, liderado pelo imperador Leopoldo I, da Casa de Habsburgo. Leopoldo não era um líder militar, mas um diplomata e patrono das artes. Seu império estava enfraquecido por décadas de guerras, conflitos religiosos e a constante ameaça da França de Luís XIV, o Rei Sol, ao oeste. Luís XIV, aliás, via com bons olhos os problemas de seu rival Habsburgo. Ele até mantinha uma aliança secreta com os otomanos, prometendo não interferir enquanto eles atacassem o Império de Leopoldo. Era um jogo de xadrez geopolítico complexo e perigoso. A faísca que acendeu o barril de pólvora veio da Hungria. A nobreza húngara estava dividida. Uma parte, liderada por Imre K. Lysen-CC, oprimida pela contra-reforma católica dos Habsburgos, e buscou a proteção otomana. Kara Mustafa usou essa rebelião como pretexto. Em março de 1683, um exército gigantesco, estimado em mais de 150 mil homens, incluindo tropas otomanas, tártaras e húngaras aliadas, partiu de Edirne. Sua marcha era uma demonstração de poder, lenta e metódica. Ao saber da aproximação otomana, o pânico se espalhou por Viena. O imperador Leopoldo e sua corte fugiram da cidade, estabelecendo-se em Passau. Ele deixou a defesa nas mãos do conde Ernst Rudiger von Sterenberg, um comandante veterano e determinado. A guarnição de Viena era pequena, cerca de 15 mil soldados, reforçada por uma milícia de cidadãos. Eles tinham uma tarefa quase impossível: segurar uma das cidades mais fortificadas da Europa contra uma força 10 vezes maior. Em 14 de julho de 1683, o cerco começou. A visão do acampamento otomano deve ter sido aterrorizante. Milhares de tendas se estendiam até onde a vista alcançava. Um mar de soldados cercando completamente a cidade. Kara Mustafa, confiante em sua superioridade numérica, recusou a rendição da cidade. Ele queria a glória da conquista total. A estratégia otomana era brutal e eficaz. Eles eram mestres na guerra de cerco. Suas tropas especializadas, os sapadores, começaram a cavar trincheiras em zigue-zague, aproximando-se cada vez mais das muralhas, protegidos do fogo dos defensores. O objetivo era chegar à base das fortificações para plantar minas e explodir as muralhas, criando brechas para o assalto da infantaria de elite, os janízaros. A vida dentro de Viena se transformou num pesadelo. Os bombardeios de artilharia eram constantes. Incêndios eclodiam por toda a cidade. Com o passar das semanas, a fome se tornou o inimigo mais cruel. Os suprimentos de comida acabaram rapidamente. As pessoas comiam cães, gatos e ratos. As doenças, como a disenteria, se espalharam, matando mais gente do que as próprias batalhas. O conde Sterenberg era a alma da resistência, movendo-se incansavelmente pelas muralhas, encorajando suas tropas, mesmo depois de ser ferido por estilhaços de uma granada. Ele sabia que sua única esperança era resistir tempo suficiente para que um exército de socorro chegasse. E essa ajuda estava a caminho, mas de forma lenta e incerta. A diplomacia do Papa Inocêncio XI foi fundamental. Ele trabalhou incessantemente para formar uma Santa Liga
uma aliança de nações cristãs para combater a ameaça otomana. A peça-chave desse quebra-cabeça era a República das Duas Nações, a união da Polônia e da Lituânia. Seu rei, Jan III Sobieski, era um comandante militar brilhante e experiente em batalhas contra os otomanos. Apesar da rivalidade histórica entre poloneses e Habsburgos, a ameaça comum e a promessa de glória e apoio financeiro do Papa U convenceram. Sobieski reuniu seu exército e marchou em direção a Viena. Ao longo do caminho, forças do Sacro Império, incluindo tropas da Baviera e da Saxônia, se juntaram a ele. No início de setembro, um exército de socorro, com cerca de 70 mil homens, estava finalmente reunido, pronto para enfrentar os otomanos. Chegamos ao clímax. A Batalha de Viena. Em 12 de setembro de 1683, o exército da Santa Liga se posicionou nas colinas da Floresta de Viena, no Kohlenberg, com vista para o campo de batalha. Kara Mustafa cometeu um erro estratégico fatal. Ele subestimou a força e a velocidade do exército de socorro. Em vez de levantar o cerco e concentrar todas as suas forças para enfrentar Sobieski, ele manteve parte de seu exército nas trincheiras, tentando um último e desesperado assalto para tomar a cidade antes que a ajuda chegasse. A batalha durou o dia todo. Pela manhã, as tropas alemãs atacaram o flanco esquerdo otomano, iniciando um combate feroz que se estendeu por horas. No centro e na direita, a infantaria polonesa imperial descia as encostas, empurrando lentamente as linhas otomanas. Então, ao final da tarde, chegou o momento decisivo. Jan Sobieski liderou pessoalmente a maior carga de cavalaria da história. Cerca de 18 mil cavaleiros, uma onda de aço e coragem, desceram as colinas. À frente deles, a elite da cavalaria polonesa. Os hussardos alados, vamos falar um pouco sobre eles, pois são lendários. Os hussardos alados não eram apenas soldados, eram um espetáculo de guerra psicológica. Eles usavam armaduras brilhantes e, presas às suas costas, tinham enormes armações de madeira com penas de águia. As asas não os faziam voar, mas durante a carga, o som do vento passando por elas criava um ruído assustador, que, combinado com sua aparência imponente, aterrorizava os inimigos e seus cavalos. Eles eram armados com lanças longas e ocas, que se quebravam no impacto, mas antes disso eram capazes de perfurar qualquer armadura. A carga dos hussardos alados, liderada por seu rei, foi devastadora. Eles romperam as linhas otomanas enfraquecidas e desmoralizadas e avançaram diretamente para o acampamento de Kara Mustafa. O pânico se instalou. O exército otomano, pego entre os defensores de Viena, que agora saíam da cidade, e o exército de socorro desmoronou. Kara Mustafa fugiu para salvar sua vida, deixando para trás seu acampamento, seu tesouro e até seu estandarte de comando. A vitória foi total e absoluta. As consequências da Batalha de Viena foram imensas. Primeiro, marcou o fim da expansão otomana na Europa. A partir daquele momento, o Império entraria num longo e lento declínio. Para os Habsburgos, a vitória consolidou seu poder na Europa Central e deu início à reconquista da Hungria, que foi concluída nos anos seguintes. A Grande Guerra Turca, que se seguiu ao cerco, durou até 1699 e terminou com os otomanos cedendo vastos territórios. O destino dos protagonistas também foi selado. Jan Sobieski foi aclamado como o salvador da cristandade. Sua famosa carta ao Papa começava com as palavras de Júlio César, mas adaptadas. Viemos, vimos e Deus venceu. Já Kara Mustafa pagou o preço máximo pelo fracasso. Por ordem do sultão, ele foi estrangulado com uma corda de seda em Belgrado, alguns meses depois. Existem também alguns mitos e curiosidades interessantes. Uma lenda popular diz que o croissant foi inventado em Viena para celebrar a derrota dos otomanos, com seu formato de lua crescente imitando o símbolo da bandeira inimiga. Outra história conta que o café se popularizou na cidade, depois que os vienenses descobriram sacas de grãos de café deixadas para trás, no acampamento otomano. Embora essas histórias sejam charmosas, a maioria dos historiadores as considera mais folclore do que fato. O que é fato é a importância duradoura deste evento. O cerco de Viena de 1683
não foi apenas uma batalha, foi um ponto de virada na história mundial. Foi um momento em que a cooperação internacional, mesmo entre rivais, superou uma ameaça existencial. Demonstrou que a coragem e a estratégia poderiam triunfar sobre a superioridade numérica. A defesa heróica dos vienenses e a carga lendária dos hussardos alados ecoam até hoje como um testemunho da resiliência humana diante de probabilidades esmagadoras. Uma história de impérios, fé e do destino da Europa, decidido em um único e sangrento dia. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nessa história incrível, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!